Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos agora com um vídeo sobre função exponencial, né? Funções exponenciais e o software usando o software GeoGebra para poder estudar funções, né? Resolvemos algumas questões de uma outra forma sobre funções e agora vamos estudar o gráfico dessas funções. Para isso, é, eu já coloquei aqui o software GeoGebra, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui sobre o software, eu já coloquei aqui uma função, mas eu preciso te dizer que essa é a área gráfica, essa é uma janela de visualização gráfica, essa é a área algébrica, onde vão ficar aqui as contas e as expressões que você digitar, e nesse caso aqui, porque eu estou usando o GeoGebra clássico, que é o GeoGebra instalado no computador, né? Você pode instalar no seu computador essa versão e aqui é a área de entrada, aqui embaixo, onde a gente digita as funções, tá? Nesse caso aqui, ele é o GeoGebra clássico. Hoje eu estou sem internet em casa, então eu estou gravando esse vídeo sem internet. E o que acontece? Eu decidi usar o GeoGebra clássico para poder gravar o vídeo. Ao longo do tempo aí eu vou usar as três versões, o GeoGebra clássico, a versão online, que é chamada de calculadora gráfica, mas é também o GeoGebra, e a versão dele da calculadora gráfica também mobile. Então é para te mostrar mais ou menos como são as interfaces de cada uma, né? Você não vai notar muita diferença não à medida que você for trabalhando. Essa aqui talvez seja a que tenha mais recursos, porque o software clássico instalado, né? Você pode ver aqui o menu de botões. Eu não vou apresentar esse menu, só vou falar rapidamente desse último aqui, que você vai ver mexendo muito, porque eu estou tentando alterar configurações para que você visualize melhor o vídeo, tá? Então eu posso aqui ampliar, reduzir o zoom para que você veja melhor. Eu posso esconder alguns objetos lá na frente, posso apagar também esses objetos. Eu já digitei aqui uma função, vou digitar uma segunda para que a gente possa estudar. Para você digitar a função, vai ser aqui na parte de entrada, né? No nosso caso aqui, que a gente está usando essa versão, é aqui embaixo. Então está aqui a função, né? No caso que eu digitei foi f de x igual a 2 elevado a x. Eu vou trocar aqui, vou digitar g de x igual a 3 elevado a x. Uma outra função, né, também exponencial. Note o seguinte, que o GeoGebra ele já coloca as funções coloridas, né, na nossa tela. Então, e uma coisa interessante que a gente já pode perceber aqui no GeoGebra, na hora que ele apresenta a função, estou aproximando aqui, é que uma coisa que a gente pode perceber já de cara aqui é a forma que a função tem, né? Então a primeira função eu vou esconder, aí você vai ver que eu vou esconder, ela vai sumir. Então já você já percebeu qual a função daquele botão esconder, né? Esse botão aqui exibir ou esconder o objeto. É, eu acabei de esconder um objeto para que o objeto está aqui, já foi desenhado, mas ele foi desenhado, mas ele está escondido no caso, né? Então estou usando aqui as funções para você perceber e a gente poder trabalhar um pouco melhor aqui. Então está aqui a função 2 elevado a x e a função 3 elevado a x. Tem um botãozinho aqui, ó, que é para mostrar a função. Se eu clicar aqui, ela vai aparecer a segunda função. Então o que eu posso perceber aqui já de cara? Eu posso perceber o seguinte, aqui está o meu eixo x, ó, 0, então é 0 para cima e para baixo, né? E a função, o ponto x igual a 0, eu vou marcar como um ponto aqui para a gente observar. O ponto A tem coordenadas 0 e 1 para a função, e é exatamente onde a função corta o eixo y, né? Então, a primeira característica que a gente vai ver é o seguinte, que numa função exponencial, na forma básica dela, ela vai cortar o eixo y no ponto igual a 1. Então, vou te mostrar aqui que a função g de x igual a 3 elevado a x também corta o eixo exatamente no mesmo ponto, ó, x,
0, y igual a 1. Eu vou desenhar uma terceira função aqui, h de x igual a 4 elevado a x. Ó, dê uma olhada, para colocar o elevado é o símbolo de circunflexo, né? O GeoGebra usa esse recurso, né? Você tem que colocar circunflexo. Então tá aqui o h, eu vou mudar a cor aqui para azul e aí te mostrar mais uma função do GeoGebra. Eu vou trocar aqui a cor, propriedade, e aí eu vou colocar em azul essa função, só para diferenciar, para que você perceba que estão as três funções. Uma das coisas que você percebeu aí é que à medida que o número, a base vai aumentando, a inclinação ou a aceleração da curva ela também vai se intensificando, né? Então note que a base não pode ser A igual a 1, a gente já falou. Então o menor valor que a gente vai ter aí de números inteiros vai ser A igual a 2. Então A igual a 2, A igual a 3, A igual a 4, A igual a 5. Vou desenhar aqui HI, né? Uma I de x igual a 5 elevado a x. Então note, aí eu vou trocar aqui a cor, porque o GeoGebra colocou uma cor aqui que atrapalha a visualização. Vou trocar aqui a cor, colocar aqui um laranja, talvez não ajude muito, mas diferencia, né? Então a função que está lá, I de x é igual agora, note que elas foi feito um feixe, né, de funções. Vamos olhar aqui mais de perto, mas todas elas estão passando, você está percebendo aí, todas elas estão passando pelo ponto 0 e 1, né? Quando x é 0, y tem um valor de 1, né? Então x aqui, ó, x0, y foi 1. Isso é uma característica aí das funções exponenciais. Outra característica, eu vou aqui diminuir para você perceber as funções, vou esconder, né, para você perceber. Você já deve ter visto, a gente sabe que aqui está o domínio, aqui embaixo, e que ele vem da esquerda para a direita crescendo, né? Ele vem da esquerda para a direita crescendo, e que a função, as duas funções também estão crescendo de valor, né? Ou seja, as imagens estão crescendo, ou seja, à medida que x está crescendo, os valores de y também estão crescendo, tanto para a função 2 elevado a x, quanto para a função 3 elevado a x. Então eu posso dizer que essas funções elas são crescentes. Olhe que 4 elevado a x também é crescente, né? Ela se inclina até mais rapidamente, né? E a função 5 elevado a x também é crescente. Então, note que todo esse feixe aqui de funções, elas são crescentes, tá? Isso por quê? Porque todos esses valores de A, que são a base A, 2, 3, 4 e 5, são valores maiores que 0 e diferentes de 1, né? Então, 2 é maior que 0, 3, 4 e 5, e são todos diferentes de 1. Bem, e agora o que eu vou fazer? Eu vou alterar algumas dessas funções, vou esconder algumas delas e vou alterar outras para que você perceba onde nós vamos trabalhar ou a comparação do que nós vamos fazer. Eu vou alterar g de x e vou colocar uma fração. Vou colocar meio elevado a x, né? Note o que vai acontecer. A função agora, a função g de x, né? Ela ficou decrescente, né? Essa aqui é f de x, a em avermelhada, e a verde agora é a minha função g de x, só que ela agora é meio elevado a x, né? Então ela é decrescente. Note que à medida que os valores de x vão crescendo, de menos infinito até mais infinito, a função vem decrescendo agora a verde, né? Agora preste atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou avançar aqui para a direita, né? Então, lá pelo número 40, 50, 54, tá dando para ver?
5,4. Estou avançando aqui nos valores, né? O que você percebeu? Que a função ela se aproxima do eixo, né? Ela está diminuindo e os seus valores e está se aproximando do eixo. Ou seja, ela é decrescente, né? Mas ela não vai tocar no eixo não. Já essa aqui, ó, à medida que os valores vão crescendo, por que crescendo? Porque aqui é negativo, né? Menos 3,6, tá? Menos 0,2, 0, 0,2. Olha que a função agora, essa vermelha, ela vai crescendo. Então, isso quer dizer que a primeira função, 2 elevado a x, ela é sempre crescente. E a função meio elevado a x, que é a função g de x, no nosso exemplo aqui, ela é sempre decrescente, né? Isso é uma característica marcante aí das funções exponenciais, tá bom? Então, como primeiro vídeo aí, para a gente estudar as funções exponenciais, eu espero que você tenha gostado. A gente estudou as características dela serem crescente e decrescente, percebemos qual era o domínio e a imagem das funções e podemos dizer que uma característica em comum que elas têm é que elas passam, quando não são alteradas, são da forma padrão, elas passam sempre pelo ponto 0 e 1, seja crescente ou decrescente. Então tá aí, um abração para você, espero que você esteja bem, espero que você esteja gostando dos vídeos. Um abraço e até a próxima. Já já a gente volta com mais um vídeo sobre continuando nossos estudos. Até mais!